Falar agora sobre os trabalhos no Congresso Nacional e eu já vou acionar a nossa repórter Marília Ribeiro, que vai nos trazer informações sobre uma reunião envolvendo o presidente Lula e Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Bem-vinda de volta, Marília. E mais líderes do Centrão, viu, Rafa? Eles estão chamando aí de jantar, né, de confraternização. Esse jantar antes estava previsto para acontecer no finalzinho do ano passado, mas por conta da quantidade de pautas que o Congresso Nacional precisava aprovar, acabou não acontecendo. Então, ficou marcado para esta quarta-feira esse jantar, onde vai ter aí a presença, de acordo com o líder do governo dentro da Câmara dos Deputados, José Guimarães. Devemos ter a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e de mais líderes do Centrão e de outros dos líderes que fazem parte ali da Câmara dos Deputados. A princípio, seria ali um jantar envolvendo também o Senado Federal, mas no meio do caminho eles acabaram dividindo, então hoje acontece esse jantar com a Câmara dos Deputados e depois deve ser marcado um outro encontro com o Senado Federal. E o que deve ser assunto nesse jantar, Rafa, são as pautas prioritárias que foram enviadas, que o governo colocou aí como prioritárias para 2026. Na segunda-feira, a gente acompanhou aí o retorno dos trabalhos. O presidente Lula enviou uma carta que foi lida pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, na abertura dos trabalhos do Legislativo, onde ele colocou ali alguns assuntos que devem ser discutidos no jantar de hoje, como, por exemplo, pautas voltadas aí para a segurança pública, que é o caso da PEC da Segurança Pública, que está lá dentro do Congresso Nacional desde o começo ali do segundo semestre de 2025. Também deve ser tratado aí o assunto do projeto de lei antifacção. Outro assunto também que deve ser discutido é o fim da escala 6x1, que é uma bandeira que deve ser levantada aí pelo presidente Lula para essa próxima campanha, ele que deve tentar aí a reeleição, seu quarto mandato como presidente da República. Outros assuntos também devem entrar em pauta. A gente lembra, Rafa, que lá na abertura dos trabalhos, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, eles chegaram a falar que mesmo as pautas que são enviadas pelo governo e que chegam no Congresso Nacional, eles não devem levar apenas o nome do governo federal, mas sim de todo o Congresso Nacional, que é um trabalho ali feito em conjunto. Isso por quê, Rafa? Porque essas pautas que devem ser discutidas no jantar de hoje, elas são pautas populares e que devem ser utilizadas nessas eleições que acontecem em outubro. Então, eles querem popularizar esses assuntos e deixar ali como Câmara dos Deputados, Senado Federal, mas também como governo Lula. Eles não querem que aconteça que o governo venha pegar esses assuntos para ele, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda para aquelas pessoas que recebem um valor de até R$5 mil, que foi voltada, né, proposta enviada pelo governo federal para o Congresso e que foi aprovada. Então, a gente deve ter alguns assuntos espinhosos e outros assuntos que já estão ali em acordo. E eles devem ali azeitar toda a sua relação. A gente lembra que no ano passado o Legislativo e o Executivo, eles acabaram entrando ali em certas críticas por conta de algumas pautas que foram levadas do governo lá para o Congresso. E agora, com esse jantar, o presidente Lula deve ali azeitar a relação com Hugo Mota. Esse jantar já está marcado na agenda da Presidência da República, deve começar aí por volta das 7 horas da noite, na Granja do Torto. Para quem não é de Brasília, ela é considerada a casa de campo do presidente da República. Fica aqui pouco mais próximo aqui da Esplanada dos Ministérios, cerca de 15 quilômetros. Ela é um pouquinho mais afastada. O presidente Lula gosta bastante de ir para lá, passa geralmente os finais de semana lá na Granja do Torto, e é onde deve acontecer esse jantar. Amanhã, Rafa, a gente volta para trazer todos os bastidores do jantar que acontece na noite desta quarta-feira aqui no Contexto Metrópolis. Obrigado, Marília. Felipe, a gente viu no ano passado uma das táticas do governo, de comunicação do governo, exatamente foi tentar criar essa animosidade com o Congresso Nacional, que, diga-se de passagem, muitas vezes deu muito certo, muitas vezes foi necessária. A gente está vendo aí um gesto que seria esperado, claro, que é o presidente da República receber os líderes no início do ano, mas, ao mesmo tempo, tem esse discurso, como a Marília trouxe, de que os avanços sejam celebrados como feitos do governo e feitos da Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional como um todo. A gente está ano de eleição, 2026, a gente vai falar sobre isso todos os dias, daqui a pouco, inclusive, tem assunto de pesquisa eleitoral, mas queria saber de você, como você acha que está o clima
entre os presidentes das casas e o presidente da República? E de que forma essa tentativa de fazer esse acordo com que todos ganhem divulgação em relação aos avanços, se você acha que ela tem lastro aí, se a gente pode ver de fato isso acontecer? Rafa, a relação do Congresso com o Poder Executivo, né, é uma relação, e nesse mandato Lula é uma relação muito ruim, né, uma relação pautada pelo conflito, pautada pela animosidade, né. É bom lembrar que no último ano, por exemplo, o próprio Hugo Mota entrou em conflito com o líder do governo, Lindenberg Faria, né. É bom lembrar que o Hugo Mota chegou a falar, né, que não vai mais receber nenhum pleito, né, e nenhum pedido de reunião do Lindenberg Faria, que é o líder do governo. Ou seja, a relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo é uma relação completamente conflituosa, né? Quando você pega, por exemplo, os projetos de leis, né, de grande relevância, né, todos os projetos de lei, o Poder Executivo teve dificuldade, né? A PEC da Segurança Pública está parada no Congresso Nacional, o PL antifacção, é bom lembrar, na Câmara dos Deputados, né, o Hugo Mota indicou o Derrite, né, que era secretário do governador Tarcísio como relator, causando problema e causando conflito com o Poder Executivo. Teve a questão da majoração do IOF, que o governo perdeu na Câmara dos Deputados e depois foi no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, uma relação conflituosa, uma relação completamente doentia, vamos colocar desse jeito, né? Isso faz parte, na minha opinião, Rafa, de uma situação que é característica dos últimos governos, né? Por quê? Porque antigamente o Poder Executivo ele podia fazer uma coalizão no seu governo, chamar políticos da base aliada, né, e políticos de outros partidos para ter maioria do Congresso Nacional. Hoje em dia isso não funciona mais. Por que não funciona mais? Porque o Poder Legislativo ele tem um poder, né, muito grande, porque tem emendas parlamentares, né? A emenda parlamentar atenuou o poder que o Poder Executivo tinha de conseguir a governabilidade, dando cargo para partidos, né, mais variadas vertentes ideológicas, né? Então o Poder Executivo não tem mais isso, né? Então quando você vê o Lula se reunindo com Mota e líderes da Câmara do Deputado para o jantar, né, e depois do Carnaval, ao que tudo indica, ele vai fazer a mesma coisa com o Senado Federal e com o Alcolumbre, né? É uma tentativa dele de amenizar a questão da relação com o Legislativo em anos de eleição, né? E o ponto importante de destacar também, Rafa, que ontem, é bom lembrar, na abertura dos trabalhos do Poder Legislativo, né, o Mota deu a entender que está em consonância com o Poder Executivo. Tanto é que todos os projetos de leis que o Mota colocou como prioritário são projetos de leis que o Poder Executivo também havia colocado como prioritário, como a discussão da jornada 6x1, como a questão da regulação de trabalhadores por aplicativo, como o acordo do Mercosul. Ou seja, há uma tentativa no ano eleitoral de tentar amenizar a questão do conflito e evitar a pauta polêmica. Mas é impossível evitar a polêmica porque os projetos de leis, outros que estão na Câmara dos Deputados, como, por exemplo, a PL antifacção e a PEC da Segurança Pública, são projetos que têm um embate ideológico muito claro de esquerda e direita. Tem um embate muito claro entre base governista e oposição, né? Então, dificilmente vão conseguir ter uma relação harmoniosa, porque esses projetos tendem a ser projetos conflituosos. E tá ok. Faz parte da democracia o embate de ideias. A gente não pode também querer que a democracia seja andar no Lago Azul, não. Pelo contrário, né? A gente vai para frente, Rafa, com o conflito do pé com o chão, né? O conflito faz parte de você evoluir também, né? O que a gente não pode concordar é com intolerância, com violência política, né? Mas, tirando isso, faz parte da democracia conflito de ideias. Felipe, eu vou te fazer uma pergunta recapitulando um assunto que a gente já discutiu, mas ainda dentro dessa relação do Congresso, desses assuntos polêmicos, essa tentativa de não entrar, porque a Marília, quando falou sobre o encontro do Carlos Viana, que é o relator da CPMI do INSS, com o ministro Dias Toffoli, que é relator do caso Master, ela citou, então, de que o encontro dos dois foi proveitoso, de que o Toffoli afirmou que sim, vai liberar todos os dados que são necessários depois que a investigação da Polícia Federal terminar. Inclusive, falou sobre a possibilidade de Vocaro depor no dia 26. Então, houve toda essa discussão entre os dois e Viana pareceu empolgado, pareceu satisfeito com o que o Toffoli, né, respondeu a ele, que é algo que não vinha acontecendo anteriormente.
Queria que você pudesse analisar se você acredita que esse pode ser uma forma de Dias Toffoli tentar recuperar um pouco a imagem perante a opinião pública, diante dessas críticas que ele vem recebendo no caso Master, a partir do momento em que ele demonstra ali que está disposto a trabalhar com a CPMI. Rafa, eu venho identificando nos últimos dias, né, uma mudança de postura do Toffoli, né? Sem sombra de dúvida, a imprensa, né, e a opinião pública moldaram e modificaram o comportamento do Toffoli, né? É bom lembrar que o Toffoli, ele antigamente tinha decretado sigilo em todo o processo do Banco Master, né? E semana passada ele, por exemplo, abriu, né, o sigilo da questão do depoimento do Daniel Vocaro e do ex-presidente do BRB, né? É pouco, mas é diferente do que era no passado, que tinha sigilo absoluto. É bom lembrar que antigamente, né, o Toffoli batia no peito e falava que não ia de forma alguma mandar o processo para a primeira instância. Agora, ele mudou de opinião. Ele falou que depois das investigações da Polícia Federal, né, no fim do término do processo investigativo, ele pode sim mandar o caso para a primeira instância. Em relação à CPMI, o Toffoli mudou também a opinião dele, né? Ele havia a CPMI, é bom a gente recapitular, a CPMI havia quebrado, né, o sigilo bancário e telemático do Daniel Vocaro. O Toffoli aceitou a quebra, mas mandou esse documento como sigilo para o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Ou seja, é bizarro essa conduta do Toffoli, porque a CPMI tem como objetivo investigar. E os documentos que a CPMI queria ter acesso, como a quebra do sigilo do Daniel Vocaro, né, está em sigilo com o presidente do Senado Federal. Ou seja, é um absurdo. E agora, ao que tudo indica, Rafa, depois da reunião do Viana com o Dias Toffoli, foi combinado que depois da fase de instrução, né, investigação, ele iria liberar a documentação para a CPMI. Então, o Toffoli, sim, eu posso afirmar que tem mudado de postura nos últimos dias, sim. Mas é uma pena, né, que tem que esperar, infelizmente, o fim das investigações para ter acesso à CPMI, à documentação de quebra do sigilo do Daniel Vocaro e do Banco Master. Deveria ser dado essa documentação para a CPMI agora, até porque a CPMI tem prazo para terminar os trabalhos. É bom lembrar, Rafa, a CPMI tem prazo para terminar os trabalhos. A partir do momento que o Toffoli fala, daqui a 2 semanas, daqui a 1 mês, eu vou liberar a documentação para você, vai apertar os trabalhos da CPMI. Não é o adequado, né? Mas é muito melhor do que proibir acesso à documentação. É isso, vamos ver se vai dar tempo, né, para a CPMI, se ela não vai ela vai acabar logo cedo, se vai ser adiada, enfim. A gente está falando tanto de CPMI, de abrir CPMIs, tem CPMIs abertas, vamos ver como é que vai ficar a situação e a gente vai continuar analisando aqui no Contexto Metrópole.